Poderosamente bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na vida de todos vocês, amados e queridos de Deus. Estamos começando mais uma live. Que dá nome de Jesus Cristo, Todo-Poderoso, Deus Forte, Pai da Eternidade. E agora, meus queridos, com a plena certeza que Deus vai nos abençoar, eu quero convidar a você a fazer uma oração. Oração para orarmos para Deus abençoar esse nosso dia, para Ele falar conosco, ministrar o nosso coração. E com certeza Deus já tem uma linda palavra para você e para mim, para ministrar a nós hoje, nesse dia, através dessa live. Feche seus olhos comigo, se possível, e ore agora ao Senhor nosso Deus. Pai Celestial, muito obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida, mais uma tarde que nós vamos entrar. Amado Espírito de Deus, eu oro agora nesse momento que o Senhor venha ministrar a nossos corações, venha nos abençoar, venha nos dar a Tua graça, venha nos dar a Tua força. Amado Espírito Santo, querido, por favor, venha ministrar a nós, falando através desse Teu servo. Venha, Senhor, trazer uma palavra revelada hoje, nesta manhã, para que vidas sejam tocadas, Senhor, corações sejam moldados, não pelo que eu vou dizer, mas pelo que o Senhor vai dizer através de mim. Espírito Santo, que o Senhor use meus dedos e meus olhos para ir de encontro à palavra que o Senhor tem esta manhã para os teus filhinhos. E prepara os seus corações para ouvirem a tua palavra como uma terra bem preparada para receber a chuva celeste. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pelo qual nós consagramos esse dia e, crendo, nós agradecemos por suas bênçãos e graças. No nome de Jesus Cristo, seu Filho. Amém. Amém, amados de Deus. Olha só, aqui na Bíblia Sagrada, aqui diretamente em 1 Coríntios 15:47, tem uma palavra muito linda. O primeiro homem é da terra e é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno, tais também são os terrestres. O qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. O que a Bíblia está nos ensinando aqui, amados? O primeiro homem da terra é Adão, nós sabemos disso. Já o segundo homem que está falando aqui é o Senhor, e é do céu, o Senhor Jesus. E assim como nós, todos nós, seres humanos, viemos de Adão, e por isso temos carne, osso, pele, assim como somos, porque Adão era assim, e nós viemos dele, somos descendentes dele, trouxemos a sua imagem. Assim também, aquele que tem Cristo dentro de si, que recebeu Jesus no seu coração, ele leva a imagem do Senhor Jesus. Ele leva as características do Senhor. Porque aqui está, qual terreno, o que é filho do terreno, também é terreno. Mas qual é o celestial, também os que são dele são celestiais. Por isso, nós cristãos, todo verdadeiro cristão, ele é celeste. Ele não é da terra, ele é do céu. Ele está aqui de passagem, nós estamos aqui de passagem. Nós aguardamos um lar muito mais feliz, um lar eterno de glória, sem tristezas e essas tantas confusões que há nessa terra, não é mesmo? Porque lá haveremos de ter perfeito amor, perfeita paz, perfeita alegria, perfeita comunhão com Deus e uns com os outros. Queridos, aqui diz: e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Olha o verso 50. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Aí alguém pode dizer, mas eu sou feito de carne e osso, eu sou feito de corpo mesmo, e sangue, de natureza humana, como é que eu vou herdar o reino de Deus? Porque aqui está dizendo claramente, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Agora ele diz no mistério, verso 51, eis aqui vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Que coisa linda! Lembrai-vos que aqui o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja,
Ele não escreveu para os ímpios, porque eles, meus queridos, serão transformados para pior. Nós seremos transformados para melhor. Essa carne incorruptível não vai se ter mais. Nós teremos um corpo incorruptível, cheio de glória. Se assim como Jesus é, nós seremos. A Bíblia diz isso lá em 1 João 3:3. Esta é a esperança, que assim, quando ele se manifestar, nós seremos como ele é. E essa palavra é muito linda, muito maravilhosa. E olha só, e aqui diz, nem todos dormiremos, não é dormir quando a gente bota a cabeça no travesseiro não, meus queridos. Aqui esse dormir é dormir no Senhor. Nem todos vão morrer e o seu corpo estará dormindo em Cristo. Calma não, o corpo dorme em Cristo. Aqui, verso 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Você já viu um piscar de olhos? É isso. Eu dei 2, mandei mais um agora. Outro. Piscar de olhos é assim, ó. Só isso. Num momentinho só, nós vamos ser arrebatados dessa terra. Em um momento, antes de um segundo, estávamos na terra e depois de um segundo estaremos com o Senhor. Isso é a qualquer momento. Isso é a qualquer momento. Pode ser hoje. Pode ser daqui a um ano também? Pode. Mas está breve. Os sinais estão aí. Quando a gente está em casa e de noite, se alguém chega no nosso quintal, a gente vai escutando os passos. Vai escutando, pode ser bem baixinho. Quanto mais se aproxima, mais o barulho dos passos aumenta. Aumenta, até que a gente se levanta e vai lá ver o que está acontecendo. O que é isso? Pode ser um animalzinho, pode ser um cãozinho que está mexendo ali no lixo. Mas a gente escuta os passos se aproximando. Assim também o Senhor Jesus, nós não vemos Ele, mas nós sabemos, mediante o que está acontecendo no mundo e que a intensidade do que está acontecendo, que Ele está vindo. Assim como conforme a intensidade do barulho dos passos é o sinal que alguém está se aproximando, assim o Senhor Jesus também. Muitos dizem assim, acerca de Mateus 24 e do Apocalipse e das profecias da Bíblia Sagrada. Ah não, morte, guerra, tornado, tsunami, fome, peste, tudo isso está na Bíblia, tudo isso o Senhor Jesus disse no Sermão da Montanha, não, Sermão Profético de Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. E Jesus falou de tudo isso, pestes, pestilências, terremotos, falsos cristos, falsos profetas, e deu uma lista grandiosa de acontecimentos terríveis. Mas aí o que o pessoal diz? Não, mas isso daí acontece há muitos anos, isso não é novo não. Então Jesus vai demorar a voltar. Mas amados, percebam, nunca aconteceu o que Jesus descreveu ali em Mateus 24 com a intensidade que está acontecendo agora. Antes acontecia uma guerra, só por um lado, o outro pelo outro. O que nós vivenciamos no século passado? Primeira Guerra Mundial, e nem deu século ainda, Segunda Guerra Mundial, guerra no mundo todo. Isso não é sinal da volta de Jesus? É claro que é. Em todo mundo. Quando é que isso aconteceu antes, meus queridos? Amados, tantas guerras têm se intensificado. Estamos em rumores de uma terceira? Não se sabe. Mas, durante todo esse caos, eu vos posso afirmar, Jesus vai fazer novas todas as coisas. Ele vai vir e vai trazer o consolo. Ele vai vir e vai trazer a paz. Para todos? Não. Porque Deus não tem um culpado por inocente, nem um inocente por culpado. A Bíblia nos ensina isso. E Deus também não dá juízo com os justos no meio. Não. Alguém diz que os justos passarão pelo juízo de Deus. Mas é estranho isso daí. Romanos 5 diz que Deus vai nos livrar da ira vindoura. E também está lá em 1 Tessalonicenses, Cristo, aquele que nos livra da ira vindoura. Repete várias vezes. E Apocalipse 3:10 também diz, como guardastes a minha palavra, Jesus dizendo, já que você obedeceu a minha palavra com paciência e perseverança, eu também vou te guardar da hora da grande tribulação que é de vir sobre todo mundo para testar todos os habitantes da terra. Isso é iminente, isso é real. Assim como o arrebatamento é a qualquer momento, logo depois do arrebatamento já começa a tribulação. Já começa a dor, sofrimento espalhado no mundo todo. E isso pode ser amanhã. Vocês veem como o nosso mundo está na beirinha do caos? Ele está caminhando por cordas bambas. Essa é a verdade. Está caminhando por cordinha bem bambinha. Qualquer passo errado, ó, deu. Começa o caos.
Por isso, meus queridos, o que nós devemos fazer? Nos apegar com Deus. Nos apegar de corpo, de alma, de espírito, com tudo que somos, com tudo que temos. Porque é real e verdadeiro que o juízo de Deus está chegando à terra. Mas os seus servos serão poupados. Você quer ver mais um exemplo na Bíblia de que os servos de Deus são poupados? Está lá, quando Gênesis 19, quando Deus disse para Abraão: ó, Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. O clamor dela já chegou muito alto nos céus. E o Abraão, servo de Deus, mas Senhor, o Senhor vai destruir os justos com os ímpios? Se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir a cidade? Deus disse não. Se tiver 40, 30, 20, até 10 justos naquela cidade, Senhor, o justo juiz, longe do Senhor fazer tal coisa, destruiu o ímpio com o justo. E Deus disse não, por causa dos 10 justos, eu pouparei a cidade. Viram, meus queridos? Só que eis a questão. Agora, isso foi no Velho Testamento, não é? E naquela época, onde era o pecado só em Sodoma e Gomorra. Agora, o pecado de Sodoma e Gomorra está generalizado no mundo todo. E alguém pode dizer, não, mas agora temos muitos justos, Deus pode poupar o mundo por causa de nós. Eis a questão. Ezequiel 14, aí Deus já reformulou o negócio. Em Ezequiel 14, sabe o que Deus disse? Ainda que estivesse no meio deles Jó, Daniel e Noé, eu livraria somente suas próprias almas, mas quanto a esses tais, a essa cidade, eu destruiria. Eu pouparia suas vidas por causa da justiça deles, mas eu não pouparia a cidade. Deus chegou a esse ponto, meus queridos, e é assim com nós também. Está chegando o momento do juízo de Deus vir ao mundo. E Ele não vai poupar o mundo por causa dos seus filhos que está aqui. Ele vai poupar os seus filhos de verem a destruição do mundo. Pode ter certeza, isso é Bíblia, isso é escatologia, isso é a Bíblia Sagrada. Meus queridos, é necessário que nós estejamos apegados com Deus, porque a qualquer momento vai chegar a nossa hora de redenção. E muitos já têm ouvido isso, vai há quantos anos eu escuto que Jesus vai voltar? Não vai não vai mais. E se vai mesmo, vai demorar muito tempo. A igreja tem muita coisa para fazer. É mesmo? Será? Será mesmo? Olha, meus queridos, eu acho interessante, acho estranho Deus ter que... Claro, ele não precisa disso, mas ele vai fazer. Ele contar com 144 mil pessoas de Israel que serão seladas, estou falando de escatologia de Apocalipse 14, serão seladas com o selo de Deus para serem seus mensageiros nessa terra. E Deus contar também com as 2 testemunhas que vão descer do céu para pregar o evangelho, e quem tentar matar elas, eles vão aspergir fogo de suas bocas. É interessante, né? Se a igreja tem que pregar todo o evangelho para que depois venha o fim, então por que Deus ainda vai mandar as 2 testemunhas e os 144 mil? E aí a Bíblia diz que um anjo de Deus vai passar pelo mundo todo, anunciando nas suas mãos o evangelho eterno. Anjos de Deus vão aparecer na grande tribulação pelo mundo todo anunciando o evangelho de Cristo. Que coisa, né? Por isso eu fico feliz de ter o privilégio de anunciar o evangelho agora. Porque isso os anjos não podem fazer agora. Nesse tempo da graça, isso foi incumbido a nós, seres humanos, homens, mesmo sendo falhos, levar uma palavra perfeita. Mesmo sendo homens frágeis, falar de um Deus forte. Mesmo sendo homens pequenos, falar de um Deus grande, meus queridos. Isso é um privilégio maravilhoso. E esse é o meu, esse é o seu Deus. O Deus de homens pequenos é grande. O Deus de homens fracos, ele é forte. O Deus de homens imperfeitos como eu e você, a humanidade perfeita, é perfeito. E por mais que nós sejamos pequenos, nosso Pai é forte. Por mais que a gente possa fazer pouca coisa, o nosso Pai pode fazer tudo. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele está conosco, meus queridos. Por isso, amados, é necessário a gente cada dia mais se chegar a Deus. É necessário cada dia nós buscar ter maior intimidade, maior comunhão com o nosso Pai Celeste, porque nós não sabemos os tempos difíceis que virão. Nós sabemos que virão tempos difíceis, mas tudo que vai acontecer, não sabemos. Só sabemos que será grande o caos do mundo. Mas a gente não vai estar aqui para contemplar isso. Os salvos não contemplarão, meus queridos. Eu vos dei quase 5 exemplos na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, de que realmente os servos do Senhor serão poupados. Agora, amados, é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. O próprio Jesus disse isso na ceia dele com os discípulos. É chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. E ele quer ser glorificado através de instrumentos. Você se disponibiliza hoje para ser um instrumento para Deus ser glorificado na sua vida? Se você se disponibilizar, ele vai dizer, então tá, eu vou usar a sua vida para abençoar corações. Eu vou usar a sua vida para levar o meu evangelho. O evangelho, meus queridos, levá-lo não é função somente de pregadores,
como esse servo do Senhor que está aqui, mas de todo aquele que crê em Cristo. Ele tem que ser a verdadeira resultado, a verdadeira função, a verdadeira luz do evangelho na vida dos homens, dos ímpios, porque eles não leem a Bíblia, eles não leem Mateus, Lucas, Marcos, João, para conhecerem o evangelho de Cristo Jesus. Eles precisam ver em nossas vidas o resultado do evangelho. Eles precisam ver em nossas vidas o que é ter o evangelho e vivê-lo. Evangelho é boas novas, boas notícias. Eles têm que ver você não ter medo de nada. Eles têm que ver você estar firme. Eles têm que ver você, não importa o quanto te xinguem, o quanto te insultem, o quanto te caluniem, o quanto se levantem contra ti, você está firme com Jesus. E nada vai fazer você ficar contaminado como eles estão. Porque, amados, vossa luz não deve vir a trevas, mas as trevas deles devem vir à luz. Nós não devemos ir para eles, mas eles vão vir para nós. Eu não estou dizendo estar junto deles. Eu estou dizendo, nós não devemos fazer as coisas que eles fazem. Se um servo do Senhor não estiver no meio dos pecadores, como é que os pecadores vão ter a oportunidade de conhecer o Senhor desse servo? Não tem como. Por isso a gente, como cristão, não pode ser antissocial de maneira nenhuma. A gente vai conversar com os que conversarem conosco, a gente vai ir aonde nós somos convidados, mas onde não somos convidados não devemos ir também, porque o Senhor Jesus é o nosso exemplo. O Senhor Jesus, ele é muito cavalheiro, ele não vai onde não é chamado, ele não fala com quem não quer vida com ele, muito difícil, não quer vida com ele, não quer falar com ele, que rejeitou ele. Por isso, amados, o próprio Deus diz: eu estarei com aqueles que estiverem comigo. Se vós me deixarem, eu vos deixarei, mas se vós estiveres comigo, eu estarei convosco. 2 Crônicas, capítulo 15. Deus disse isso. Por isso, meus queridos, estejam com Deus, e Deus estará com vocês. Não se afastem dele, e Deus não se afastará de vocês. Permaneçam em fé, e Deus permanecerá com a recompensa em suas vidas, porque a fé tem recompensa sim. A Bíblia diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se achega a Deus creia que ele existe e é recompensador daqueles que o buscam. Se você tem buscado a Deus, Deus tem uma recompensa para você. Aqui em 1 Coríntios, para terminar, olha só, eu vou só ler os outros versículos rapidamente e nós já vamos orar, meus amados, queridos de Deus. O Espírito Santo está aqui, está aí onde você está também, amados. Olha só: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se investir de incorruptibilidade, isso, o corpo, tá? E isto que é mortal, nosso corpo, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Que coisa linda! Por que o apóstolo Paulo disse aqui que nem todos dormiremos? Porque os irmãos em Cristo que morrem, eles dormem no Senhor, o seu corpo. Eu sou da linha teológica que acredita, meus queridos, que quando nós partimos, nós vamos direto de encontro com Deus. A Bíblia nos diz isso. O Senhor Jesus Cristo disse ao ladrão da cruz: ainda hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E ele não usou vírgula não, tá, meus queridos? Alguns dizem que ele usou vírgula: hoje te digo, tu estarás comigo no paraíso. Mas não foi isso não, ele disse: ainda hoje tu estarás comigo no meu paraíso. E aí eles usam aquele versículo lá que o Senhor Jesus disse para Maria Madalena: eu ainda não subi para o meu Pai, não me detenhas. Aí diz: mas como é que Jesus não subiu para o Pai e ele recebeu no paraíso? Simples. O Senhor Jesus disse: eu e o Pai somos um. Quem recebeu de braços abertos o ladrão da cruz? O Pai estava lá no céu e recebeu ele de braços abertos, porque ele e o Filho são um só. É um só Deus, é um só em amor, um só em essência, um só em caridade, em piedade, em fé. E assim com nós também. Quando nós partimos, quando seus entes queridos que acreditavam no Senhor Jesus partiram, eles foram de encontro com Deus. Seu corpo dorme, esperando a ressurreição dos mortos, mas a sua alma está junto de Deus. Nós acreditamos no seio de Abraão, nós acreditamos no paraíso, nós acreditamos no que a Bíblia diz que nós devemos acreditar. E aqui diz assim, meus queridos: então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Esse corpo que haveria de morrer não vai morrer se esse corpo presenciar o arrebatamento, porque esse corpo vai se revestir de incorruptibilidade. Não é esse corpo só que vai receber e herdar o reino de Deus, mas sim o
corpo renovado, um novo corpo nesse corpo. Quando a corruptibilidade se revestir de incorruptibilidade, isso que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Agora o versículo que eu amo demais. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa vitória, vitória contra o quê? Vitória contra o pecado, vitória contra o inferno, vitória sobre as tristezas e o caos desse mundo. Enquanto esse mundo estiver no caos, na tristeza, nas guerras, nas mortes, mortandades e pestilência muito pior. Isso daqui que está acontecendo no mundo, esses terremotos, essas coisas todas, esse escandalho todo, meus queridos, é nada comparado ao que está para vir. Escutem, é o que a Bíblia ensina. E aqui diz, graças a Deus que nos dá a vitória. Enquanto esse mundo estiver em tristeza, nós estaremos vitoriosos no céu. Que alegria, que vitória, que paz. Por isso, meus queridos, ore para os seus familiares. Ore e não desista de orar, para que naquele grande dia eles estejam conosco lá nos céus. E agora vem o 58 para a gente ler e orar. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que coisa linda. Amados, agora há pouco estava falando sobre a recompensa daquele que busca com fé, não é mesmo? Aqui está. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Será arrebatado aquele que estiver firme com o Senhor Jesus. Irá para o céu aquele que estiver constantemente na presença de Deus. E a presença de Deus não é só Deus está comigo. Não só a presença de Deus está comigo, mas Davi, ele mesmo disse: eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Ele colocava a presença de Deus na vida dele. Ele atraía, ele buscava colocar Deus em sua vida. Ele disse isso: eu tenho buscado colocar o Senhor continuamente diante de mim, porque Ele está à minha direita, eu não serei abalado. Que coisa linda, é Salmo 16:8. E aqui diz: sempre abundantes na obra do Senhor. Muitos, meus queridos, fazem o trabalho de Deus meio desleixadamente. E lá em Jeremias 48, que eu lembro, o versículo 10, diz: maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. E muitos pegam para dar os pastores, né? Ó, irmãozinho, pregador, tu não pode fazer relaxadamente. Mas isso não é só para nós. É para nós também, é claro, é uma grande advertência. Mas é também para todos vocês, é para todos nós cristãos. Porque qual é a obra de Deus? João 6 responde: a obra de Deus é essa, que creais no Filho de Deus que Ele enviou. E muitos creem no Senhor Jesus de forma relaxada. Não creem com uma fé firme e forte. Tanto é que se alguém chegar para ele e fazer ele negar Jesus, ou escolher entre a morte ou o Senhor Jesus, ele escolhe, ele escolhe, a pessoa dá a escolha, ou tu fica com Jesus e morre, ou tu nega o Senhor Jesus e vive. E ele escolhe negar o Senhor Jesus para viver. Por muito menos as pessoas têm negado o Senhor Jesus. Que isso, missionário Samuel? Como assim por muito menos? Por alguns minutos de prazer, por alguns minutos de pecado, por umas mentirinhas, por um pecadinho ali. Lembrai-vos que em Cantares diz que as pequenas raposinhas destroem toda uma vinha. Pequenas raposinhas aí é pequenos pecadinhos, deslizinhos. Porque raposinhas são pequenas, mas elas crescem. E pequenas raposinhas entram na vinha e vão destruindo tudo. Entram na colheita e vão acabando com aquilo que deveria de vir. Muitas coisas de Deus já preparou para pessoas e essas pessoas perderam porque deixaram vir raposinhas. A colheita é estragada. A pessoa ia colher coisas lindas na vida dela, mas por deixar raposinhas entrar na sua vinha, ela perdeu a colheita, perdeu muita. E quantos estão assim? Perdendo, e pior, perderam a melhor colheita de suas vidas, que é ir viver para sempre no céu. Do que adianta, meus queridos, dedicar anos e anos para Deus? Você deve ter aceitado o Senhor Jesus, vocês, meus queridos. Eu sei que eu falo a maioria das vezes com veteranos de Deus. É uma grande responsabilidade. Quantos de vocês já ouviram a palavra há tantos anos, estão há tantos anos com Deus? Do que adianta você estar 5, 10, 15, 20, 30 talvez anos servindo a Deus, ter aceitado o Senhor Jesus, se agora no final da tua caminhada tu desanimar, tu desistir, tu abandonar a fé? Não adiantou, sabe de quê? De nada.
nada, porque você não vai herdar o céu pelos 30 anos que você fez. Você vai herdar o reino dos céus se você ficar firme até o fim, até a tua morte, até o clarim das trombetas, até o momento que o Senhor vier, ou para nós individualmente ou para todo o povo. Mas lembrai-vos, está muito perto para todo o povo, muito perto mesmo. Veja a intensidade dos sinais. Eu estou escutando os passos do mestre, estou escutando o passo do mestre através desses sinais. O Senhor está vindo, que coisa linda. E quanto mais acontece catástrofe, mais eu vejo a intensidade dos passos do Senhor se aproximando, porque Abacuque 3 diz que o caos antecede ao Senhor. A Bíblia diz isso, meus queridos. Todos esses sinais aí, esse caos que está dando no mundo, são sinais e está antecedendo ao Senhor, porque agora, no meio de tudo isso, o que eles querem? Paz e tranquilidade, paz e tranquilidade, paz e tranquilidade. Não temos que criar paz e tranquilidade. E a Bíblia diz, quando disserem paz e tranquilidade, aí sim sobrevirá a repentina destruição. O que está acontecendo é caos, é confusão. Mas o que está para vir é destruição. É pior do que caos, é pior que confusão. Meus queridos, vamos vigiar, vamos ser prudentes, vamos ser mais crentes, vamos cada vez mais nos converter. Não quero colocar medo no seu coração, não é medo que Deus quer colocar, é temor. Temor por Ele, temor por sua salvação. Temor é cuidado, cuidado muito, é vigilância, dá importância para sua vida com Deus. Pense comigo, a gente como cristão não acredita tanto no arrebatamento. Não, vamos deixar de conversa. Porque se a gente acreditasse, a gente ia nos preparar muito mais. Você imagina que daqui a 1 hora você está se encontrando com Deus, imagina como é que você vai viver isso. Se alguém te diz isso, ó, eu vim em nome de Deus te dizer aqui, ó, tu pode ter certeza, daqui a 1 hora tu tá te encontrando com Deus. Meu Deus, tu vai viver essa 1 hora assim, com tanta intensidade para Deus, meus queridos. E é assim que a gente tem que viver todos os dias, porque a gente nunca sabe qual é o nosso último dia, a gente nunca sabe qual é o dia do Senhor, só sabemos que está próximo. Não te desanimes. Eu vou citar 2 versículos para nós orarmos. Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois quem não desistir, um dia vai ceifar. E verso 36 de Hebreus 10. Necessitamos paciência, para que depois de havermos feito a vontade de Deus, possamos alcançar as suas promessas. Amém, queridos? Vamos orar? Prepare um copo com água, você vai ver uma promessa de Deus se cumprir agora. A promessa da cura divina. A promessa, sim, da saúde, porque Deus quer ver seus filhos saudáveis. Deus quer ver seus filhinhos bem, fortes, viçosos, bem prontos para lutar e vencer em seu nome. Prepare qualquer recipiente, garrafa, o que estiver perto de você, prepara aí, meu querido, porque nós vamos orar e Deus vai agir nesse momento. Prepare-se, vamos fazer agora mesmo a poderosa oração da fé. Grande, eterno e poderoso Deus, obrigado pela palavra de alerta e aviso que o Senhor nos trouxe esta manhã. Obrigado, Jesus, porque é real. Obrigado, Jesus, porque eu creio, Senhor, de todo o meu coração naquilo que eu repassei aos teus servos pelo seu Espírito Santo. Eu me baseei na tua escritura, Pai. Nada mais além da tua escritura. Como disse teu apóstolo servo, apóstolo Paulo, meu Deus, não vades além da escritura. E o Senhor Jesus, meu amado mestre, também nos disse, examinai as escrituras, porque nela contém a vida eterna e são elas que testificam de mim. Senhor, que a tua palavra venha gerar efeito em nossos corações, em nossas vidas, em nossos corpos. Senhor, tua palavra diz que o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Que esta palavra gere efeito agora mesmo em nossas vidas, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai, unge, se consagra, santifica, impetra teu santo poder nesse copo com água, nessa água, meu Deus, aonde que os teus filhinhos vão beber. Pai, que ao beberem desta água com fé, sejamos todos curados, porque nós lemos, Pai, que tem uma recompensa para aqueles que te buscam com fé. Nós estamos buscando pela fé, Pai. Já nos dá uma recompensa, nos dá a saúde. Eu sei que o Senhor tem muito mais recompensa para nos dar, mas já nos dê a saúde, Pai, pois nós precisamos para o nosso dia a dia, precisamos para trabalhar, precisamos para cumprir com nossos compromissos. Sem saúde, Senhor, como é que a gente vai viver no dia a dia? Como é que, Senhor, doentes, nós vamos glorificar teu nome? A doença, Pai, a tristeza, a miséria não te glorifica, Pai, mas a saúde, a prosperidade, a força, sim, Pai, isso sim te exalta e louva teu nome através de nossas vidas. Por isso, Pai, nos dê essas 3 coisas hoje. Senhor,
Pai Celeste, nos prospera, não só financeiramente, mas espiritualmente, Senhor. Nos dê força, Pai, não somente força física, mas muito mais a espiritual, para se permanecer firme, Senhor, diante de tantas provas e tentações que têm vindo contra nossas vidas. E, Pai, saúde física, mental e espiritual, no nome do Senhor Jesus Cristo. Esta água seja uma medicina do céu, Pai, para toda e qualquer enfermidade do corpo. Agora, já se há alguma enfermidade gerada por um espírito mau, espíritos maus que escutam a minha voz, que têm atormentado esta pessoa, dou uma ordem que no nome do Senhor Jesus Cristo, saia agora mesmo. E não volte mais para essa pessoa, para essa família. Esse lar seja um lar de paz. Esse lugar onde a pessoa está seja um lugar de harmonia, Pai. E essa pessoa sinta, receba a sua glória em seu coração. No nome do Senhor Jesus Cristo, ministro do teu poder, Pai. Sobre essas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo, recebam da parte de Deus a vida dele. E recebam da parte de Deus a cura, a saúde, a bênção e a graça. No nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Sim, Senhor, te agradecemos. Te agradecemos. Grandioso és tu. Louvado é o teu nome, te exaltamos, Jesus, te glorificamos, nós te amamos, nós te adoramos. Obrigado por nos salvar, obrigado por nos curar, obrigado por um dia nos arrebatar, muito obrigado porque viveremos para sempre ao teu lado, muito obrigado por nos curar agora, Pai, muito obrigado por nos dar saúde, prosperidade e forças, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amado Deus, no nome de Cristo nós oramos e dizemos amém. Amém, queridos, beba desse copo com água com fé. Diga comigo, graças a Deus. Graças a Deus. Respire forte. Graças a Deus. Queridos, sinta-se bem, sinta-se em paz. Essa é a atuação do Senhor Jesus. Não foi o missionário Samuel que fez isso por vocês. Não foi minha capacidade, foi a capacidade de Deus e o Espírito Santo de Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e viverá e reinará para todos sempre. Agora, meus queridos, nesse momento, eu quero mandar um grande abraço para os nossos telespectadores, nossos amados e queridos internautas. Irmã Terezinha Castro, lá de Rio Grande, Deus abençoe, querida. Bom dia, boa tarde, logo mais para a senhora, no nome do Senhor Jesus. Irmã Nilcida Roça, de Arroio do Meio, querida, Deus abençoe a senhora, temos orado pela senhora, viu? Irmão Paulo Roni, lá diretamente de Tramandaí, Deus abençoe, irmão querido, no nome do Senhor Jesus Cristo. E Tenente Valmir Serme, nosso ouvinte assíduo de nossas lives, querido, Deus abençoe, nosso anfitrião e abençoado servo de Deus, querido, grande abraço, viu, amado? Receba essas bênçãos de Deus no nome do Senhor Jesus, querido. Amados, nós falamos hoje sobre salvação da família, não é mesmo? E nós precisamos orar, queridos. Duas coisas que é importante. A mais importante é a vigilância. E a segunda também muito importante é a oração. Nós precisamos orar, porque o que é impossível para nossos homens, o que é difícil para nossos homens, é possível para Deus. E nós podemos orar, Pai, me capacita, me ajuda a continuar vivendo a vida cristã. Ele vai te ajudar, mas você vai ter que tomar a decisão. Mas ele vai estar ao teu lado, com certeza. Te dando forças, te ajudando, te assistindo nas suas necessidades. Mas, queridos, a oração de um justo pode muitos seus efeitos, conforme Tiago 5,16. Imagina de 2, imagina de 3, de 4, de 5. Muito melhor, não é mesmo? Por isso você pode mandar seu nome pro livro da oração. É só você dizer, ore por mim, aí nos comentários da live, e eu irei colocar o seu nome aqui no livro da oração, e colocarei seu nome e botarei do lado, e família. Estaremos orando por você e seus familiares, no nome do Senhor Jesus. Irmã Marineire Laus, também grande abraço para a querida, no nome de Jesus. E a irmã Ivonete dos Santos, e também a nossa querida Inalda Barbosa, lá de Capão da Canoa. Deus abençoe, querida. Ó, um abraço para todos vocês, do Senhor Jesus Cristo e do missionário Samuel Rosa. Queridos, agora, senhores que estão aqui, essa live foi boa para os senhores? Vocês receberam bênçãos de Deus através dessa live? Com certeza, se vocês compartilharem, outras pessoas também receberão bênçãos que vocês receberam, e você receberá mais bênção ainda por ter compartilhado. E Deus os abençoará por levarem esta palavra. Então, queridos, por favor, compartilhe esta live com pessoas queridas que você quer que sejam abençoadas através dessa mensagem, e com certeza Deus fará grande a obra em suas vidas e na vida dessas pessoas também. Tá, meus queridos? Fica aqui o abraço, fica aqui, queridos, o meu agradecimento por vossa
telespectação e vossa visualização. Deus abençoe vocês, meus amados. Irmã Miriam Martins, Deus abençoe a senhora também, no nome do Senhor Jesus, e todas as pessoas que a senhora botou o nome, viu? Vou estar colocando eles no livro da oração, vamos estar orando, tá, querida? Deus abençoe todos vocês, queridos. Até amanhã, às 11 horas da manhã, se assim Deus quiser e permitir, com esta live. Vida nova em Jesus Cristo, Todo-Poderoso Deus Forte, Pai da Eternidade. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até mais!